Como nós já sabemos, Granny é um jogo que tem muitos mistérios. Então nesse vídeo eu quero explicar alguns mistérios sobre Granny, como por exemplo, quem é o nosso personagem, quem era a outra pessoa que veio antes de nós e várias outras coisas. Então fica aí e vem comigo. Primeiramente, quero deixar claro que Granny não é a avó do nosso personagem, pois é provada em um dos índices do jogo, que diz que houve outra pessoa antes de nós na casa de Granny. A tábua tem informações que dizem que antes de nós já esteve alguém lá. A mensagem diz coisas como, ela me persegue, ou quando meu carro quebrou eu fiquei inconsciente e parei aqui. E essa última mensagem prova que a Granny captura outra pessoa quando o carro dela quebrou. Bom, já sabemos que houve outra pessoa antes de nós, e que houve outra pessoa na casa, mas quem é o nosso personagem? O jogo não deixa claro quem é o nosso personagem, mas em Slendrina 2D, vemos que o personagem é um homem, e que o nome dele é Alexander. Então podemos ter a teoria que o personagem que tem em Granny pode ser o mesmo que tem em Slendrina. Não sei se muitas pessoas viram, mas na janela que tem perto da cozinha, que liga a parte de fora da casa, tem um rastro de sangue em formato de uma mão na janela. E a teoria é que essa mancha de sangue pode ser da última vítima que esteve na casa, que na tentativa de fugir, ele pulou a janela e que ele devia estar todo machucado. E com isso ficou a mancha de sangue na janela. A maioria das pessoas que já jogaram Granny já sabe que em cima do armazém do lado de fora da casa tem a mensagem escrita com sangue. Essa mensagem é help, que traduzindo para o português fica socorro. Mas a dúvida é, por que alguém escreveria em cima do armazém com sangue a palavra help? Não sei se vocês já viram em filmes, mas quando a pessoa está presa em uma ilha, a primeira coisa que ela faz é escrever na areia SOS, que também é como se fosse um socorro, para que quando o avião passasse por cima, ele iria ver a mensagem e iria resgatar a pessoa. Mas então, o que isso tem a ver com a mensagem escrita no armazém? Então, a última vítima escreveu essa mensagem para que quando alguém visse isso, tirasse ela de lá, mas no fim não deu. Muitas pessoas acham que aquela coxa grande que tem naquela salinha, na parte de cima da passagem ao porão, acham que aquela carne seja da última vítima da Granny. Mas não, não é. E sim de algum animal morto. Porque só de olhar, já dá pra perceber que a pele dele tá com pelo. E isso é uma coxa muito grande para ser de um humano normal. Talvez seja parte de algum urso ou de algum animal muito grande. Vocês sabem o que o Ted é? Bom, eu tenho várias teorias sobre ele. A primeira é que Ted deve ser um brinquedo que a Slendrina brincava quando era criança. E com isso ela tem um amor muito grande pelo urso. Outra teoria que também faz muito sentido é que a Slendrina tá meio que presa dentro do urso. Bom, a Granny poderia ter feito um ritual para reviver a Slendrina, mas acidentalmente acaba aprisionando a alma de Slendrina dentro do urso. O que explicaria o porquê de quando pegamos o urso, é possível ver os batimentos do coração de alguém. E eu acho que ninguém pensou que esses batimentos podem vir de dentro do urso e não do jogador. Isso explica o porquê dele estar muito bem escondido e muito bem cuidado e posicionado. Por isso a Granny guarda o urso com todo cuidado. E quando o jogador pega o urso, a Granny fica com olhos vermelhos e com muita raiva. E tenta de parar a qualquer custo de levar o urso até o berço antigo de Slendrina, para impedir que o ritual seja desfeito e a sua neta a deixe novamente. E quando você coloca ele dentro do berço, ela acaba sendo libertada. Isso explica porque em Granny 3 ela fica te perseguindo. Mas quando você coloca ele no berço, a Slendrina simplesmente para de te perseguir. Isso nos faz pensar que ela ficou grata por você ter libertado ela. Muitas pessoas têm a teoria de que Slendrina é filha de Granny, mas não. Granny não é a mãe de Slendrina, e sim a avó de Slendrina. Nos jogos da Slendrina, como damos pra ver, a mãe de Slendrina é a Angeline, e também o próprio jogo confirma isso. Mas então, o que vocês acharam dessas teorias? Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários. A primeira vítima é uma das últimas vítimas de Granny, e é a pessoa que escreveu aquela nota que vemos no porão da Granny, e também é aquele esqueleto que tem em todos os jogos da Granny. Então nesse vídeo eu vou explicar o que pode ter acontecido com ele, e quem pode ter sido ele. Então fica aí e vem comigo. Dá pra ver várias pistas da última vítima. Os espelhos acima da pia estão quebrados, o banheiro tá cheio de sangue, a banheira tá manchada de sangue, também parecido às marcas de sangue da parede do banheiro, há uma marca de uma mão com sangue na janela da sala de jantar, de onde a pessoa poderia ter tentado escapar, apenas para depois perceber que o quintal havia sido cercado. Além disso, o bastão da Granny também tem sangue, provavelmente o sangue da última vítima. Lá no porão embaixo, dá pra ver uma poça grande de sangue, provavelmente foi onde a pessoa foi levada pela Granny, antes e depois que ela capturou a vítima. O nome não é revelado, e nem se é homem ou mulher. Uma das provas que temos que a vítima esteve ali são essas que eu falei e a nota que a pessoa escreveu. A nota diz assim: esse é o meu quinto dia nessa casa. Ela me persegue aonde quer que eu vá. Estou completamente machucado e meu corpo está doendo. A única coisa que eu me lembro antes de acordar dessa casa é que eu estava dirigindo quando meu carro quebrou de repente. Eu saí para ver qual era o problema quando alguém de repente me bateu na cabeça. Eu consegui abrir um par de trancas na porta da frente, mas isso é tudo. Por que ela faz isso? Se eu não sobreviver a isso e se alguém encontrar essa mensagem, eu notei que ela esconde coisas dentro de frutas. A carta fala que enquanto que ele estava dirigindo na floresta desconhecida, o carro dele quebrou e quando ele saiu para ver qual era o problema, ele foi atingido na cabeça pela Granny. Isso indica que a vítima anterior provavelmente já é adulto, porque já tinha idade para dirigir. Também a gente percebe que o carro da garagem tem
sido roubada pela Granny no momento do sequestro, com as peças espalhadas pela casa e a porta da garagem trancada para evitar que escapem do lugar. As únicas aparições do prisioneiro no jogo é a sua mensagem num pedaço de papel e o seu corpo. No início do jogo, que é no quarto, tem duas gavetas, e na primeira gaveta está escrito "Saia dessa casa". E também a mesa que tem no início do jogo está escrito 5 dias. Essas são as primeiras evidências da primeira vítima de Granny. E em um quarto secreto que tem na casa da Granny, onde fica o corvo, tem um andar embaixo, onde tem uma porta que está fechada, que não tem chave para abrir ela. A porta só é aberta quando tem alguma arma para atirar no ponto vermelho. Quando abre, pode ter objetos como melancia, martelo, arma de gelo e também um esqueleto humano. Ou seja, a primeira vítima da Granny tentou fugir da casa, mas deixou um bilhete do que estava acontecendo. E então a Granny matou a primeira vítima, que infelizmente não conseguiu fugir. Só que o estranho é que Granny leva esse esqueleto para onde ela vai, porque em Granny 3, no porão embaixo, também tem um esqueleto trancado. Que podemos perguntar aqui, por que a Granny leva o esqueleto e o deixa trancado? O esqueleto pode ser da última vítima. Mas e se não for? Eu tenho uma teoria que no começo pode parecer estranho, mas pode fazer sentido. Que é o seguinte, e se o esqueleto for da Slendrina? Sim, da Slendrina. Como vemos, a Slendrina é um fantasma, que já damos para perceber só em olhar. Isso explicaria o porquê Granny guarda tão bem o esqueleto. E a Granny, por matando sua neta, ela guardou o seu esqueleto. Outra evidência da primeira vítima é a palavra Help, pintada com sangue no telhado do galpão do quintal. Que, como eu falei em outro vídeo, ele fez isso como um pedido de socorro. Também há uma marca de sangue escrita na garagem. Quando abre o portão para fugir, na parede aparece uma mensagem que diz: "Você não pode escapar", escrito pela Granny. E também não se sabe como a vítima foi morta. Ela provavelmente foi comida pela Granny, já que tem uma grande poça de sangue no porão, no mesmo lugar onde o nosso personagem é comido na cena de fim de jogo. Já que não sei falar muito sobre a identidade dele, eu tenho uma teoria que pode fazer sentido. Bom, eu tenho a teoria de que a última vítima de Granny pode ser o mesmo personagem que tem no primeiro jogo da franquia Slendrina, porque no mapa do pântano é revelado que o carro do jogador quebrou. Então ele pode ter sido sequestrado depois pela Granny. Mas então, o que acharam das teorias? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo todo mundo. Espero que tenham gostado do vídeo, então se gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal para não estar perdendo mais um vídeo novo que eu postar. Vejo vocês no próximo vídeo e fui! Uma velha senhora canibal acusada de matar mais ou menos 14 pessoas e comer. Essa foi a história que inspirou o jogo da Granny? Então se foi, a Granny existiu de verdade? Bom, eu vou contar toda a história aqui nesse vídeo de hoje. Então fica aí e bora pro vídeo. Samsonova nasceu em 5 de fevereiro de 1947. Depois de se formar no ensino médio, ela chegou em Moscou e começou a estudar na Universidade de Moscou. Depois de se formar, ela se mudou para São Petersburgo, onde se casou com Alexei Samsonov. Em 1971, ela e o marido dela começaram a morar em uma casa recém-construída. Por algum tempo, ela trabalhou para uma agência de viagens em particular. Ela ficou e trabalhou lá por mais ou menos 16 anos. E no ano de 2000, o marido de Samsonova desapareceu. Ela supostamente matou ele e depois se livrou do corpo. Após o desaparecimento do seu marido, Samsonova começou a alugar um quarto em seu apartamento. Os investigadores falam que em 6 de setembro de 2003, durante uma briga, ela acabou matando o cara que estava lá abrigado na casa dela. E ela não só matou ele, como também desmembrou seu corpo e jogou na rua. Depois de um tempo, Samsonova conheceu Valentina, de 79 anos. Um amigo dos dois pediu a Valentina para deixar Samsonova na sua casa por algum tempo, por causa que o apartamento de Samsonova estava sendo reformada. Então Valentina deixou ela morar lá por algum tempo. Samsonova morou num apartamento por vários meses, ajudando nas tarefas domésticas. E ela começou a gostar de morar lá e não queria mais sair de lá. Com o tempo, a relação entre as duas começou a ficar ruim, e Valentina acabou pedindo a Samsonova que fosse embora. Depois de outra discussão, ela decidiu envenenar Valentina. Samsonova viajou para outra cidade, onde conseguiu convencer um farmacêutico a vender um medicamento proibido. E ao voltar para a cidade, ela comprou uma salada, que era um dos pratos favoritos de Valentina. E nisso ela colocou os comprimidos na salada e deu para Valentina. Um pouco depois, Samsonova encontrou o corpo de Valentina deitado no chão. E depois ela começou a desmembrar o corpo da vítima. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque é bem bizarro. Mas depois de fazer isso, ela espalhou as partes do corpo pela casa. Passou um tempo depois e o corpo de Valentina foi encontrado em um lago, que era perto da cidade. Mas no começo ninguém deu atenção, porque o corpo dela estava enrolado em uma cortina de banheira. Até que um dia um morador da rua foi olhar e descobriu do que se tratava. E só foram descobrir que era a Valentina depois que os policiais estavam fazendo uma pesquisa com os moradores dos apartamentos. Então eles bateram no apartamento de Valentina e quem abriu a porta foi Samsonova. Quando entraram, os policiais encontraram vestígios de sangue no banheiro e também no fecho da cortina arrancada. Depois disso, Samsonova foi presa. E em 29 de julho de 2015, Samsonova foi levada ao Tribunal de São Petersburgo. Ela foi obrigada a fazer um exame psiquiátrico e o resultado mostrou que ela apresentava um perigo para a sociedade e para ela mesma. Por isso ela ficou internada até o final da investigação. De acordo com os relatos, a polícia encontrou um diário que mostrava os detalhes dos assassinatos que ela fazia. Mas como é várias coisas bizarras, eu não vou mostrar aqui. Mas e aí, é uma história bem bizarra, né? E o que acharam da história? Será que essa foi a história que... Certamente, se você joga ou conhece os jogos da Granny Slendrina, você já ouviu falar ou já viu o filho de Slendrina. E o que muita gente não sabe é o que ele é na verdade. Então é por isso que eu trago esse vídeo pra vocês. Então fica aí e bora pro vídeo.
A aparência do filho de Slendrina se parece muito com o Aranha, que é só olhar pra ele que qualquer pessoa vai achar parecido. E o que é muito estranho, porque ele é filho da Slendrina e também é filho de um vampiro. Mas eu não acho que ele seja um aranha, e sim uma criatura chamada The Rake. O The Rake é uma criatura sem pelos, de pele branca e olhos completamente brancos, igual o filho da Slendrina. Mas o filho de Slendrina deve ser meio que um The Rake novo, e quando ele crescer, aí sim ele vira um verdadeiro The Rake. E algumas pessoas que o viram falam que ele é muito parecido com um cachorro que anda sobre duas pernas. E o que eu acho é que esse The Rake que se parece com um cachorro pode ser um The Rake novo, igual o filho da Slendrina. E quando cresce, aí sim vira um The Rake que anda de pé. E alguns acham que ele é um alienígena, e outros acham que ele é uma assombração. Há vários relatos de pessoas que conseguiram ver o The Rake, e em cada um desses relatos, as histórias eram muito parecidas. De acordo com a lenda, The Rake é uma criatura que entra no seu quarto à noite e senta na beirada da sua cama. Se a pessoa acordar no meio da noite e o ver, a pessoa é morta por ele. E também dizem que ele atormenta o sonho das pessoas. O The Rake age de forma muito perturbadora. Em sua primeira aparição, ele deixa sua vítima ir embora, causando a falsa sensação que agora está seguro depois do que aconteceu. No outro dia, o Rake entra na casa da vítima e se ela se acordar e ver o monstro olhando para ela nos pés da cama, a partir desse momento o Rake vai começar a fazer aparições. Que no caso essa que eu falei é a segunda noite, que é a que a pessoa vai poder vê-lo. Depois na terceira noite, o The Rake vai ficar apenas olhando para a pessoa. E na quarta noite não há mais escapatória. O The Rake vai matar a pessoa. Ele é tão silencioso que vai entrar no quarto sem fazer nenhum barulho. Ou seja, você só saberá que ele está no seu quarto quando ele já estiver na sua cama. De acordo com a lenda, as pessoas que se encontraram com The Rake são vítimas de uma morte dolorosa. Ele geralmente aparece durante a noite, em locais sombrios e pouco habitados. Quando ele aparece para sua vítima, ele a encara com seus olhos negros e sua aparência assustadora, causando um terror psicológico tão grande que a maioria das vítimas nem sequer consegue se mexer. E eu queria falar agora sobre algumas teorias sobre ele. Bom, muitos dizem que ele pode ser uma Granny criança. Mas por que isso? Bom, quando a gente entra debaixo da cama e a Granny consegue nos ver, ela consegue ficar deitada e pegar a gente. E com isso ela fica muito parecido com o filho da Slendrina. E eu acho que pode até fazer sentido isso. Outra teoria que tenho é que ele pode ser um mendigo igual a Granny, porque eles também têm características semelhantes. Mas então, vocês acham parecido o The Rake com o filho da Slendrina? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo Granny 2 e Granny 3. Os jogos têm uma história bem confusa, mas que também envolve outras criaturas como Slendrina, Slenderman, Nosferatu, Angeline, Grandpa e o filho de Slendrina. Provavelmente todos foram inspirados em lendas. E o jogo deixa a história um pouco em aberto. E assim podemos fazer várias teorias sobre o jogo. E no vídeo de hoje eu quero explicar pra vocês a história dos jogos Granny 1, 2 e 3. Então fica aí e bora pro vídeo. Vamos começar com o primeiro jogo da franquia, que é Granny 1. Uma pessoa que é o nosso personagem acorda em um quarto, e quando ele vai investigar mais na casa, ele encontra a Granny, que é uma velha senhora bem assustadora, com olhos brancos e com sangue na boca. E que aqui percebemos que ou ela morde as pessoas que ela captura, ou ela come as pessoas. E quando conseguimos pegar uma arma da casa, percebemos que a Granny não se machuca ao levar um tiro, dando a entender que ela pode ser imortal. E isso faz mais sentido ainda quando vemos em um jogo da franquia de Slendrina, que é The Shield of Slendrina, que em uma folha fala que a Granny já é bem velha, e percebemos aqui que ela não morre. E eu descobri que em vários países existe uma lenda chamada A Senhora Branca, mas a que mais se parece é a que tem na Holanda, que diz assim: um espírito maligno que ficou dentro de uma senhora vem de origem mística, e que se parecem com fantasmas e bruxas. E elas sequestram ou trocam recém-nascidos. Isso explica o porquê do berço na casa. E também maltratam mulheres e punem homens que maltratam as mulheres. Andando mais pela casa, percebemos que em um quarto tem um berço, mas que não tem nenhuma criança dentro. Mas depois que pegamos o Ted, que é o sim da Granny e Slendrina, assim que colocamos, a Slendrina aparece. E em uma sala secreta da casa, vemos outra velha senhora amarrada e meio que morta. Mas nada mais é do que a Angeline, que é a filha de Granny e a mãe de Slendrina, que foi a Granny que acorrentou a sua filha e a deixou morrer. Mas por que a Granny mataria a sua própria filha? Isso é explicado em um dos jogos da Slendrina, que em um diário a Slendrina explica tudo. 10 de julho de 1992. Querido diário, tem sido um bom dia hoje, mas estou me sentindo um pouco tonta e com náuseas. Agora toda a família foi ao parque e o tempo estava maravilhoso. Mãe estava em um bom dia e de bem humor, e que não acontece com frequência. Quando chegamos em casa, ela preparou o jantar para nós. Eu pensei que tinha um gosto um pouco estranho, mas não ousei dizer nada. O pai parecia pálido e teve que deitar logo após o jantar. Posso ouvi-lo do outro cômodo. A dor que estou sentindo ainda é pior agora. Minha cabeça está girando. Então percebemos que a Angeline é a culpada por trás da morte de Slenderman e Slendrina. Mas a Angeline fez isso porque ela tem problemas mentais. Para comprovar que a Angeline tem problemas mentais, é que no jogo de Slendrina, o asilo, temos um retrato de Angeline e Slendrina. E que percebemos que Angeline deu a luz a Slendrina dentro do asilo. Porque vemos uma criança deitada em uma mesa. E existe uma teoria que essa criança seja o filho de Slendrina. Mas eu acredito que não seja ele, e sim a própria Slendrina. Já que a criança nem se parece com o filho de Slendrina. E sim se parece muito com a própria Slendrina. Ou seja, ela estava no asilo, pois tinha esses problemas mentais. Existe outra lenda de um espírito vingativo, que é de uma mulher que atrai homens infiéis para a casa dela e os mata. E esse espírito costuma ser de uma mulher que foi traída pelo marido, e com uma tristeza muito grande por causa disso, ela mata o seu filho e ela mesma. E depois disso ela se torna um espírito que fica desesperada tentando encontrar o seu filho. Enquanto isso, ela mata qualquer um que aparece em sua frente. E também tem outro, que é de uma mulher que perde o seu filho, e depois morre de um ataque cardíaco, e também ela surge como espírito em busca de seu filho. E essa história pode fazer sentido quando o protagonista coloca o urso Ted no berço lá na casa da Granny. E esse ursinho pertencia a ela quando ela era mais nova, e ela gostava muito dele. E a Granny também fica com muita raiva quando pegamos o Ted, e ela fica com olhos vermelhos. E voltando em Granny 1, vemos que o protagonista encontrou uma carta que pertencia à última vítima que esteve ali, e como a Granny o atormentar. E na carta diz assim: esse é meu quinto dia nessa casa. Ela me persegue aonde quer que eu vá. Estou completamente machucado e meu corpo está doendo. A única coisa que eu me lembro antes de acordar é que eu estava dirigindo quando meu carro quebrou, quando de repente algo me bateu na cabeça. Eu consegui abrir um par de trancas na porta da frente, mas isso é tudo. Por que ela faz isso? Se eu não sobreviver a isso, e se alguém encontrar essa mensagem, eu notei que ela às vezes esconde coisas dentro de frutas. Então Granny é uma entidade que atrai as vítimas para sua casa e briga com ela antes de matar. Só que vemos isso apenas no primeiro e no segundo jogo, já que em Granny 3 é o próprio personagem que entra na casa. Mas falarei sobre Granny 3 depois. Ainda em Granny 1, na casa, tem um carro desmontado e uma espingarda, que foi quebrado em partes. Algumas pessoas acreditam que pode pertencer à última vítima. E no fim do jogo vemos a Granny na varanda da casa junto ao Ted e a Slendrina logo atrás. Isso dá pra entender que a Granny e a Slendrina estão juntas atormentando as suas vítimas, que são abusadores de mulheres. Mas em Granny 1, vemos que a Slendrina não ataca o protagonista. Isso por causa que quando jogamos o Ted no berço, isso mostra que o protagonista não é uma pessoa mal e respeita a Slendrina e seu filho. Agora vamos para a continuação, que é Granny 2. E nesse jogo, agora não é só a Granny, mas também o Grandpa, que é o marido da Granny. Podemos encontrar mais um personagem, que é o Nosferatu, o marido da Slendrina, que não é uma entidade, mas sim um vampiro. Mas não é nada revelado sobre ele. E logo depois podemos encontrar o filho de Slendrina, que também está na casa, e que se parece muito com o Aranha. E quando matamos ele, podemos ver o rosto de Slendrina gritando com olhos vermelhos. E uma coisa que muda no jogo é a casa. E ao invés de ser na floresta, a casa parece ser perto de esgoto e água. E que dentro dessa água existe um povo gigante dentro dela. E em uma carta
terceiro jogo, que é Granny 3. Só que dessa vez é um lugar bem diferente dos lugares passados. E agora a casa tem portão, câmeras de segurança e também uma ponte. E com isso se torna bem difícil a gente não sair de lá. Só que dessa vez, ao invés de Granny Grant capturar a sua vítima, o próprio protagonista vai até a casa de Granny. E logo depois leva um tiro do Grant. E quando acorda vai estar em uma cela. E agora a Slendrina também fica aparecendo pra você tentando te matar. Mas quando você coloca o Ted de novo no berço, ela para de ficar aparecendo. E até entrega uma chave ao personagem. E como Slendrina escreveu aquele diário em 1800, Granny 3 pode se passar lá pros anos 2000. Isso por causa das câmeras de segurança que são usadas por eles no jogo. Mas como eu falei, Granny é um jogo com histórias bem confusas. E o que nos resta é apenas criar teorias. E eu quero que vocês comentem aqui nos comentários o que vocês acham da história. Vocês acham que a história pode ser essa? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo de todo mundo. Espero que tenham gostado do vídeo. Então se gostou, deixa seu like. Caraca, mano, deu trabalho. Não tá perdendo mais um vídeo novo que eu postar. Vejo vocês no próximo vídeo e fui.